Pessoal, então, vamos iniciar aqui nossa aula de administração pública, certo? Bom dia novamente. Vamos aqui focar agora nesse conteúdo, né? Nosso conteúdo aqui é sobre... Nós já vimos o aspecto da administração pública patrimonialista, nós já vimos o aspecto que envolve a administração pública burocrática, certo? E agora vamos entrar na administração pública gerencial, propriamente dita, certo? Com aspectos que envolvem, então, esses conceitos que nós estamos vendo de administração pública, que são fundamentais, né? Observa aí, pessoal, o seguinte, que a nossa aula está estruturada da seguinte maneira. Nós temos a apresentação das teorias da administração pública, a resolução de questões e a leitura para a próxima aula. Então, no que tange ao que nós aprendemos, nós fizemos uma abordagem da conceituação de administração pública stricto sensu, lato sensu, os conceitos que envolvem, então, o aparelho do Estado. O que é o aparelho do Estado? O monopólio que existe do direito, do aspecto jurídico, né? O aspecto que diz respeito ao monopólio da violência e de outras questões que envolvem a manutenção da ordem, né? Manutenção realmente para que o sistema econômico funcione, para que contribua com o sistema, né? O modelo de administração pública patrimonialista, a ascensão e decadência, né, no seu momento de ascensão, de apogeu com um monarca absoluto, gerindo todo o patrimônio, e é uma confusão patrimonial, correto? Nós conversamos já sobre esse assunto, da confusão patrimonial, né? E nessa confusão patrimonial, nós percebemos que existia todo um contexto de haver essa relação de res pública, a coisa pública, com a res principis, com a coisa que realmente pertencia ao monarca. Então, nesse contexto todo aí, nós vimos aí que tendia a uma ineficiência terrível esse Estado patrimonialista do ponto de vista econômico, tendo em vista essa nova burguesia, esse novo comércio, o comércio, a indústria, a manufatura e a industrialização, então, nessa fase de manufatura e industrialização que estava passando a economia na Europa, certo? Os déspotas esclarecidos percebendo, então, essa nova monarquia aí, percebendo que, na verdade, era a melhor forma de poder superar os problemas que existiam do patrimonialismo para poder contribuir com essa nova classe rica que estava surgindo, e essa nova riqueza, né? E, então, nesse contexto, nós vemos aí a participação desses déspotas, dando essa contribuição deles, essa percepção deles dessa nova realidade. Terminamos, então, a nossa aula vendo o modelo de gestão pública burocrático, correto? Todas as questões que envolvia a burocracia ali, nessa nova fase deles, com Weber, Max Weber, então, substituindo, vamos dizer assim, percebendo a necessidade de melhorar o sistema, de melhorar a administração pública, melhorar a oferta dos bens e serviços públicos fornecidos pelo Estado, a questão que envolvia a meritocracia, a especialização, certo? A padronização, uniformização, homogeneização de procedimentos, vamos dizer assim, né? Para oferta do serviço público, nesse aspecto da oferta do serviço público. Então, nós vemos uma nova maneira do Estado de se comportar diante da população, do povo, né? da oferta do serviço público. Então, só que mesmo a burocracia, nós vimos que ela estava ali centrada em si mesma, como nós consideramos na aula anterior. Existia um foco dessa burocracia nos processos, né? Um foco voltado, o Estado passava a ser voltado para si mesmo, tão voltado para si mesmo, que
tinha dificuldade, então, de se manter fazendo com que houvesse, sim, um serviço público eficiente, ou seja, os resultados, né? Os resultados, eles não correspondiam tanto à necessidade das pessoas, às vezes muito pouco. Alô? Então, o que nós vemos? Esse Estado burocrático, ele tinha... Esse Estado burocrático, ele tinha essas questões, né? O Estado burocrático de Weber, baseado nessa administração pública burocrática, essa nova forma de fazer as coisas, pelo menos no aspecto positivo, nós podemos dizer, a administração pública burocrática, ela serviu e muito para lidar com os erros da administração pública patrimonialista, como, por exemplo, o nepotismo, a corrupção, as prebendas, muito do clientelismo que existia foi reduziu, né? Reduziu muito o clientelismo, ou seja, fazer coisas baseado um pouco daquele tomar lá da cá, né? Se alguém beneficiou alguém, o rei, o monarca, tinha uma prebenda. Mas nessa nova versão, então, de administração pública, a burocrática, ela ajudou muito, muito mesmo, a combater os males do patrimonialismo. Ainda convivemos com gestões públicas patrimonialistas, sobretudo em alguns municípios. Existem várias práticas patrimonialistas de uma forma absurda, né? Como estão lidando com o dinheiro público. Lógico, também nas capitais. Podemos dar destaque agora, recentemente, por esse momento em que o orçamento público foi liberado para os estados para combater o coronavírus, e vários estados estão aí contratando pessoas com dinheiro que deveria ser destinado mais ao combate à saúde, ao coronavírus, ou seja, para a saúde, um dinheiro público que deveria ser destinado à saúde, está sendo utilizado aí para outras coisas que não são o combate ao coronavírus propriamente dito, né? E até talvez uma desvirtuação, né? Desvirtuando, né, o uso do dinheiro público propriamente dito, pessoal. Então, o que nós vemos nisso aí? A própria gestão pública burocrática em si mesma, ela tinha falhas. Essas falhas, essa rigidez, a falta de flexibilidade, se voltar para resultados, né? Resultados que pudessem realmente satisfazer as necessidades das pessoas, necessidade do cidadão cliente, podemos falar assim, cidadão cliente, né? Então, nesse contexto, começamos então a verificar aí a necessidade de apresentar a vocês o modelo de administração pública gerencial. Esse é o objetivo da nossa aula hoje. Apresentar o modelo de administração pública gerencial. Então, o próprio nome diz gerencial, porque, na verdade, está relacionado às origens da administração pública gerencial, ou seja, a administração pública com o taylorismo, com o fordismo, buscando fazer com que os processos estivessem menor tempo para essa execução, né? Esse menor tempo de execução levou, né, os gestores públicos a conseguirem maiores resultados mais eficientes na produção de bens mesmo, estou falando de indústrias, né? O taylorismo e o fordismo, que já estudou um pouco de administração pública, sabe que foi um grande salto na administração pública, na administração científica, vamos dizer assim, na administração científica, me perdoe, na administração pública científica, mudando, então, a maneira como se produzia bens e serviços na sociedade. Tá? Então, isso aí foi fundamental para haver uma mudança, então, na forma de se fazer gestão pública, gestão da coisa pública. Quando se utilizou, então, da administração pública científica, aplicando a administração pública, a administração científica, melhor dizendo, desculpa, a administração científica, aplicando para a administração pública, a administração científica para a administração pública. A administração científica com taylorismo, fordismo e todas essas formas de se fazer a administração, de gerir a coisa privada, começou a utilizar também para a coisa pública.
né, em vários aspectos. Então, a forma de se fazer, de se obter eficiência, eficácia, efetividade, por meio de fazer processos que fossem com menos tempo, estudando layout de fábricas, estudando realmente o menor tempo de se fazer determinadas atividades, né, menor tempo de se fazer determinados produtos, elaborar produtos, começou-se a tentar trazer essa forma de administração científica da coisa privada para a coisa pública, porque a coisa privada ela passava a ser gerida com eficiência. A coisa pública ela precisava, então, de uma certa maneira, né, de se fazer. A maneira de se relacionar com a produção mudou, correto? E aí nós vemos o seguinte: dessa maneira, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também envolveu uma grande concentração de tecnologia aplicada à produção, tecnologia aplicada à logística, à guerra, como se fazer comunicação por meio de criptografias e códigos, já existia na Segunda Guerra Mundial, né? Códigos criptografados para poder haver comunicação entre os comandantes, os generais e tal, né? Em vários países, ali na Europa. A Segunda Guerra Mundial, ela deixou um legado, ela deixou tecnologia e deixou um monte de matemáticos, engenheiros que cooperaram para várias expansões na área logística, e essas pessoas começaram a aplicar esses conhecimentos de logístico, de supply chain management, de gestão da cadeia de suprimento, certo? De produzir, enquanto eles produziam armas para a guerra, tanques, mísseis, balas, passaram o quê? Esses profissionais eles começaram a ser utilizados, então, já que tinha uma fileira de profissionais que ficaram sem mais aquela atividade da guerra, passaram a ser utilizados na produção, nas empresas. Então, essa maneira de fazer as coisas, a produção com conhecimento estratégico, tático e operacional, esses próprios termos que nós temos da administração, eles também bebem nas fontes da estratégia militar, da tática militar e da operação militar, lidando com as empresas como se fossem inimigos que estão disputando ali clientes, né? Então, o legado da Segunda Guerra Mundial, e da segunda metade do século XX, então, nós podemos falar assim, ela deixou esse lastro de desenvolvimento tecnológico e a mundialização, a globalização, né? Globalização de tecnologia, globalização da economia, globalização de conhecimentos tecnológicos, da comunicação, globalização dos transportes, assim também, tanto quanto deixou também a globalização dos problemas sociais, muitos problemas sociais também, né, pessoal? Então, outra questão que nós vemos disso tudo é a eficiência da administração pública com a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços em benefício do cidadão, né? Torna-se essencial. Então, essa eficiência da administração pública com a necessidade de reduzir custos, né, ela passou a ser um foco, né, no sistema, né, entre as pessoas, entre as empresas, e isso trouxe também para a administração pública de, na verdade, ver o cidadão como um cidadão cliente, aquele que é beneficiário do serviço público, aquele que precisa receber serviços públicos de qualidade, porque o serviço público, quando nós falamos serviço, bens públicos e serviço público, não estamos falando de coisas que são gratuitas, que são dadas para o cidadão cliente. Não, as pessoas pagam por isso, elas pagam os seus impostos. Então, não é grátis, não é sem um custo. Não existe almoço grátis, pessoal, como já dizia Milton Friedman. Então, o que é que nós vemos aqui? A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores de eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos. Essa reforma do aparelho do Estado, então, nós já vimos o conceito de aparelho do Estado, né, todas as coisas, os serviços prestados pelas instituições do Estado, né, seja a polícia, seja aí na área da segurança, da defesa, ou seja, a defesa militar. Nós estamos falando apenas no aspecto da segurança do nosso país, do nosso Estado, do Distrito Federal,
mas aí tem os aparelhos públicos de saúde, as UPAs, os hospitais, tem as escolas, que são aparelhos do Estado, tem a Defensoria Pública, que é um aparelho do Estado. Então, tem vários... Tudo que envolve essas instituições no Estado são o aparelho do Estado. Então, mas o que acontece? Esse aparelho do Estado ele já estava viciado, ainda muito viciado, com resquícios da administração pública patrimonialista. Então, estava viciado com resquícios da administração pública burocrática, no aspectos negativos, ou seja, no aspectos ainda que envolvia o Estado muito voltado ainda para si mesmo, para os processos, em detrimento de oferecer resultados para o cidadão cliente, para o cidadão, né, que é o Professor, sim. Essa administração aí, a gerencial, ela não largou a burocrática, tipo, ainda levou alguma coisa, né, para ela, tipo, não soltou ela de vez, né? Pois é, você observa que, Giovanni, que nós estamos convivendo com as três, né? Tem pessoas que ainda com a ideia de confusão patrimonial, de se apropriar da res pública, então é porque ainda tem políticos, pessoas assim, né, ainda fazendo confusão patrimonial com interesses particulares em detrimento do interesse público, né? Então nós convivemos com o patrimonialismo nesse sentido. Enquanto existe concursos públicos, profissionalização, nós estamos falando de meritocracia, né? Então nós convivemos com burocracia. Nós estamos convivendo um Estado ainda que está preocupado com o patrimonialismo, e às vezes essa burocracia ela faz com que os processos eles tenham risco para poder ceder algum dinheiro público, ou então controlar melhor o dinheiro público por meio da CGU, do Tribunal de Contas da União. Então, nós estamos falando ainda de uma burocracia que nós convivemos, mas no aspecto, eu estou falando agora, positivo dessa burocracia, que é controlar e buscar transparência. Nós temos o ESIC. O que é o ESIC? O ESIC é um instrumento para poder você buscar informação e ter transparência com relação às informações para o público, né? Você precisa de alguma informação importante que o governo te dê, seja na área da saúde, educação, de transporte, você vai lá no ESIC e pede essa informação para o servidor público. Então, é uma aspecto da burocracia que nós estamos convivendo, embora seja o governo eletrônico. Essa nova forma que surgiu, né, em anos aí recentes, né, o governo eletrônico. Está respondido aí, Giovanni? Tá sim, Ok, Giovanni. tá Obrigado. sim, tem... Beleza. Então, nós vemos aí que a administração pública gerencial, ela buscou essa qualidade na prestação dos serviços públicos, né? Começa a se desenvolver uma cultura gerencial nas organizações. Então, não se tinha essa visão gerencial de se pensar a coisa pública como se fosse uma empresa privada, que gerindo o lucro e os custos como uma empresa privada, né? Então, começou-se a pensar a coisa pública de forma gerencial, como uma gestão, como realmente um pensamento de organizar, planejar, executar, como se fosse uma empresa privada, né? Outro aspecto, então, que nós vemos aqui da administração pública gerencial é que a administração pública gerencial constitui um avanço e um certo rompimento com a burocracia, né? Então, nesse aspecto aí, pessoal, nós vemos claramente que esse aspecto do foco na gestão da coisa pública como se fosse uma coisa privada, que é um lastro da administração científica, né? Uma influência da administração científica na administração pública gerencial, né? Isso é um rompimento, porque a burocracia ela focava muito em si mesma, ou seja, nos processos. Quais as etapas para você fazer uma licitação, né? Tem várias etapas ali. Um convite, né? Ou seja, as etapas de uma licitação, elas envolvem, na verdade, um trâmite, um concurso público. Também tem um trâmite, desde o edital,
até as fases que envolvem provas de títulos, saiu o resultado do concurso, as provas objetivas e tudo. Então, busca-se, então, adgerir, mesmo com esses trâmites que existem na administração pública burocrática, de forma a ser realmente um foco numa gestão que possa resultar em algo que seja um benefício, o melhor o benefício que pode ter para o cidadão. A ideia é essa. Ou seja, utilizar o recurso de maneira ótima, da melhor maneira que o cidadão possa também ter esse resultado, né, da melhor forma possível, utilizando o máximo do recurso, né, possível para que chegue realmente o bem, o serviço ao cidadão, cliente, ao cidadão. Vamos falar cidadão agora, porque cidadão cliente, a gente vai falar bastante dessa maneira na nova GES pública, né? Por enquanto aqui vamos falar só cidadão como beneficiário do serviço público. Então, a administração pública gerencial, ela conserva da anterior, ou seja, da burocrática, embora flexibilizando, um pouco mais flexível na maneira de lidar com isso, alguns princípios fundamentais, como a meritocracia, carreiras, avaliação de desempenho, treinamentos sistemáticos. Você observa que a meritocracia surgiu aonde? Na administração pública burocrática ou gerencial? Na administração pública Burocrática. correto? A ideia de carreiras surgiu na administração pública burocrática ou gerencial? A ideia de ter carreiras surgiu na administração pública Na gerencial. burocrática. Surgiu na administração pública burocrática, tá, pessoal? Essa ideia aí de carreiras, de ter carreiras, né? Surgiu na administração pública burocrática. A administração pública gerencial apenas incorporou essa ideia de meritocracia na administração pública gerencial, né? A administração pública burocrática surgiu lá, essa ideia também de avaliação de desempenhos. Avaliar o funcionário na burocrática, para saber se ele tem capacidade de ainda gerir a coisa pública de maneira a controlar os resultados, a controlar os processos, vamos dizer assim, os processos. Né? Então, pessoal... Oi? Tá. Então, o que nós vemos? O treinamento sistemático, a administração pública burocrática. A gerencial apenas manteve o que era positivo, manteve aquilo que estava funcionando, manteve aquilo que estava dando certo. E isso estava dando certo. Tá? A gerencial manteve. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos e concentra-se nos objetivos e resultados. Então, pessoal, a diferença fundamental está na forma de controle. Tá? A forma de controle da administração pública burocrática estava orientada para os processos. A forma de controle da administração pública gerencial está direcionada para os resultados. Correto? Esse aí tem que ficar enraizado em vocês. A forma da administração pública gerencial, ela está focada nos resultados. Os objetivos são os resultados dela. Né? Os objetivos da administração pública gerencial são os resultados. Enquanto que a administração pública burocrática eram os processos, para poder fazer os processos da melhor maneira possível para não haver nepotismo, corrupção e todos os males da administração pública anterior, que era o patrimonialista. Nesse contexto, o que nós vemos aqui de estratégias? Quais as estratégias, então, dessa nova forma de administração pública? Primeiro, definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Então, ele deve estar claro quais são os objetivos da unidade do servidor público. Né? 2. Garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros à sua disposição para atingir os objetivos contratados. Então, nós vemos aqui que o administrador, o gestor público, né, dos recursos públicos, ele tinha uma certa autonomia
coisa que não existia tanto assim na administração pública burocrática, porque na burocrática a pessoa ficava muito centrada no quê? Nos processos, então isso envolvia muita rigidez com as leis. É claro que na gerencial a pessoa continua fazendo o que está na lei, mas ela tem uma certa margem de discricionariedade para gerir recursos humanos, materiais e financeiros à sua disposição. Porque o objetivo são os resultados. Então, a administração pública gerencial ela tem um controle a posteriori dos resultados. O que é isso? Quando você fala de controle a priori, é antes da coisa acontecer, você já está, ou então durante, você continua ali fazendo, controlando a coisa, né? Aí depois que tem o resultado, deixa de lado. O controle a posteriori, não. Continua verificando se a política pública, a política está realmente surtindo um efeito. Se está realmente tendo um efeito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Bolsa Família. Se ele não tivesse uma efetividade, se ele não tivesse, se fosse eficiente mesmo, ele já tinha deixado de existir. Mas o TCU, a CGU, o controle interno da administração federal, controle externo por meio do TCU, tem verificado que tem tido algum tipo de resultado. Se fosse totalmente não tivesse realmente um impacto positivo na sociedade, ele deixaria de existir, com certeza. Entende, pessoal? Então, se faz um controle a posteriori da política pública, se faz um controle a posteriori das coisas que diz respeito à política pública, né? Não se deixa para lá, se dá uma resposta para a sociedade. Existe transparência, né? Então, a administração pública gerencial ela se preocupa com qual foi o resultado que teve dessa política, correto? Propõe-se a competição administrada no interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de ocorrência entre as unidades. O que nós vemos nessa competição administrada? Essa competição administrada está relacionada, na verdade, também a gerir, certo? Recursos, gerir patrimônio, gerir os recursos humanos, de maneira a promover entre as unidades, entre as instituições, uma espécie de competição até. Ou seja, as que tiverem os melhores resultados, por exemplo, os institutos federais que tiverem os melhores resultados podem receber mais recursos. Para eles terem os melhores resultados, eles vão ter que utilizar como que eles dispõem de recursos humanos, de recursos financeiros, de recursos materiais, a coisa pública de maneira a ofertar o serviço público de qualidade, né, a ter as melhores notas no Enem, no ENAD, e formar o maior número de alunos possíveis. Estou só dando um exemplo do Instituto Federal, né? Então, as universidades públicas são da mesma maneira. Então, os departamentos, os institutos que têm os melhores desempenhos podem pleitear mais recursos junto ao governo, ao MEC, e o MEC vai ver com bons olhos os resultados do ENAD, do Enem, e o número de alunos formados, né? O número de alunos que fizeram o curso, o ensino médio, o ensino técnico, a graduação tecnológica, isso está formando bastante pessoas e tem muita gente entrando no mercado. Tem muita gente permanecendo no mercado. Baseado nesses dados, dá para fazer o seguinte, dá para traçar, então, um perfil das unidades, das entidades, e aí o Estado faz essa competição administrada, né? Faz uma concorrência entre as unidades, para poder dar recurso para quem usa o recurso de maneira ótima, da melhor maneira possível. Entendido, pessoal? Quanto às estruturas organizacionais, buscam-se a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos. Então, um dos problemas que às vezes existe a hierarquia é bom, mas muita hierarquia pode demorar do comando chegar até o operacional, né? Com mais velocidade, com mais fluidez, para que haja uma execução do serviço público, haja oferta do bem público. Ok? Outro aspecto importante,
a administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e das organizações da sociedade civil. Então, o que nós vemos? A administração pública, ela passa a permear, ou seja, estar mais presente, está moldando, certo? A maneira do agente público agir, né? E de maneira que agentes privados possam participar, ou então o serviço público também chegue até os agentes privados, ou então o agente privado que vai ser contratado para poder participar ali de uma licitação ou de uma parte do serviço público que tem que ser ofertado à sociedade, ele vai ter que caminhar de acordo com certas regras que existem na licitação, que existem no contrato para construção de um bem, de um hospital que vai servir para a administração pública, certo? Ou seja, as organizações da sociedade civil, elas precisam se adequar, né, a essa maneira da administração pública operar, quando elas precisam prestar algum serviço para o Estado. Porque esse serviço para o Estado, ele vai, na verdade, estar relacionado à futura oferta de bens e serviços públicos, né? Ok. Outra conta aqui, ó. A administração pública versus a administração privada. Isso aqui é um aspecto importante a ser considerado, que a administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas, mas não pode ser confundida com ela, tá? Então, o que nós vemos? A administração pública, como nós estamos falando, ela herdou da administração científica, né, as práticas do Taylorismo e do Fordismo, a maneira de fazer os trabalhos, a execução das tarefas, com o mínimo de recursos humanos possíveis, né, com o mínimo de recursos financeiros, com recursos materiais possível, né, para ofertar o bem público, né, o bem público chegar à sociedade. Então, isso envolve, né, a influência da administração científica na administração pública gerencial. A administração pública, então, se inspirou nessa administração científica, nessas práticas da administração de empresas. Todavia, não se pode confundir as duas coisas. Vamos começar pela receita. A receita das empresas depende do pagamento que os clientes fazem livremente à receita do Estado e provém de impostos. Então, a receita das empresas, o que nós vemos? Essa receita, ela é oriunda, na verdade, do pagamento de clientes. A empresa vai, vende o produto e recebe esse dinheiro. Esse dinheiro privado, dinheiro do particular. Só que, na administração pública, o bem público ele é resultado de tributação, né? O que é o tributo? Impostos, taxas e contribuição de melhoria, né? Então, esses impostos, essas taxas, essas contribuições de melhoria, elas entram para a receita do Estado, a receita pública do Estado, e, como receita pública do Estado, ela é oriunda, então, da sociedade, de um recurso que é de toda a sociedade, ou seja, é um recurso público, ele precisa ser gerido como um recurso público, será ofertado, então, para a sociedade na forma de bens e serviços públicos. Retorna para a sociedade na forma de bens e serviços públicos. Então, esse é um dos primeiros exemplos que nós estamos dando aqui, de como é diferente a administração pública gerencial e a administração privada, ou seja, que tem sua origem na administração pública, na administração científica, né? Administração científica. O mercado controla a administração das empresas. A sociedade controla a administração pública. Ok? Então, enquanto o mercado está focado na administração das empresas, como voltado para o mercado, para as práticas das leis da oferta e da demanda, a sociedade ela vai controlar a administração pública por meio do portal da transparência. Aqui do GDF tem um portal da transparência. O governo federal tem um portal da transparência. Então, há um controle interno por meio da CGU,
Você pode ligar para a CGU e verificar certas coisas que estão acontecendo. Você pode ligar ou verificar lá no TCU, junto ao TCU, se uma empresa pública, federal, ou se uma instituição federal ela está atuando de forma adequada na oferta de bens e serviços públicos à sociedade, correto? Então, há um controle social, há um controle da coisa pública. Coisa que, na administração privada, não é bem assim que funciona. Existe um controle interno de grandes corporações, existe um controle externo, mas é para proteger, na verdade, o acionista, né? Não é para proteger o acionista. Você não tem que ficar lá fiscalizando o que uma empresa privada está fazendo. Não existe isso. Não é assim que funciona. É diferente. A administração de empresas está voltada para o lucro privado. A administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada para o interesse público, correto, pessoal? O interesse da coisa pública. Então, são coisas diferentes de realmente você lidar, você trabalhar, porque o lucro é um lucro que vai ficar com terceiros, com os donos, o dono da empresa, com os acionistas, no caso da empresa privada, na empresa realmente focada em uma receita privada e administrar recursos privados, né? Recursos materiais, físicos, né? Humanos, financeiros, né? Já na administração pública, a gestão é para o interesse público, porque o dinheiro é da sociedade, né? A origem do dinheiro é da sociedade. Então, nós vemos o seguinte, pessoal. A administração pública gerencial, ela está focada, então, como nós temos abordado, né? Ver o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços, né? Então, o foco agora, nessa nova forma de administração, é ver o cidadão como um cliente, né? Uma pessoa que contribui com impostos. Isso também é um diferenciador, né? Um diferencial, uma forma diferente de ver, na verdade, olhar para a administração pública. Embora ela incorporou esse aspecto gerencial, né? Ela trabalha de forma a ver a oferta do bem público, certo? A gestão do recurso público com resultado. Precisa produzir resultados, porque o cidadão cliente, ou seja, o alvo da política pública, do serviço público, do bem público, ele precisa ter um nível de satisfação também com o serviço que está sendo ofertado. É importante para esse cidadão, né? Os resultados da ação do Estado são considerados bons se as necessidades do cidadão cliente estão sendo atendidas. E não apenas porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, né? Olha, observa que falou aqui já o termo cidadão cliente, né? Cidadão cliente porque se vê, na verdade, o cidadão realmente como alvo, o foco do serviço público. Esse termo aqui é específico, quando você começa a falar de administração pública gerencial. Continuar aqui. Paradigma gerencial contemporâneo é fundamentado nos princípios da confiança e da centralização da decisão. Então, o que é um paradigma, pessoal? Paradigma é um padrão. Então, o padrão gerencial contemporâneo passa a ser o quê? Fundamentado em princípios de confiança e da descentralização da decisão. Então, para ter um nível de discricionariedade, ele tem que ter um certo nível de confiança de que você vai pegar aquele dinheiro e gerir de maneira correta. O mínimo de discricionariedade. Alguns países, como na Inglaterra, países ali do Reino Unido, da Finlândia,
pega os recursos públicos e tem um grande nível de discricionariedade para poder aplicar e realmente fazer um bem público como saúde, hospitais com médicos, com educação, né? E políticas de emprego cheguem realmente à sociedade. Aqui, o que acontece? Se houver ali uma política aqui, com certo nível de discricionariedade, se houver um nível de discricionariedade muito grande, né, às vezes acontece do serviço nem chegar ao cidadão. Porque o que acontece? Se for uma obra, faz aquela obra ali, desvia uma boa parte do dinheiro em obras, em grandes elefantes brancos aí, né? E cadê o recurso? Então, há uma cultura ainda de patrimonialista no Brasil, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Mas aqui você observa que a administração pública gerencial tem esse nível de confiança, só que alguns gestores, com uma cultura ainda de gestão pública patrimonialista, às vezes abusam desses princípios de confiança e descentralização da decisão. Porque se você centraliza a decisão muito em determinados órgãos e determinadas áreas, pode se perder, na verdade, o foco, né, do trabalho, o foco realmente enrijecer, deixar uma coisa mais rígida, de maneira que o serviço público não chegue ao cidadão. Passa por tantas etapas, tantas leis e, às vezes, tantos processos, que, quando chega o bem público, o serviço público, uma boa parte do dinheiro já foi consumido no processo, né, de chegar ao serviço público, da oferta de serviço público ou do bem público. Demanda formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade. Então, o que nós vemos aqui? A demanda, que é, na verdade, o cidadão cliente, as demandas demandam formas flexíveis de gestão. Por elas demandarem uma forma flexível de gestão, a administração pública gerencial, ela é mais flexível, certo? Em vez de verticalizar tanto, com muita hierarquia para um serviço chegar até o cidadão, ocorre o quê? Uma horizontalização de estruturas, de maneira que essa descentralização ela é possível por meio dessa horizontalização também. Ou seja, existem vários outros departamentos que já lidam diretamente com essas demandas, os problemas sociais que surgem. Então, o serviço público ele pode ser realizado com mais velocidade, com essa horizontalização da estrutura, né? Descentralização de funções, né? Funções que eram só uma pessoa que tinha que fazer, né, determinadas coisas. Então, há uma delegação de funções, uma descentralização, e incentiva a criatividade. A criatividade era menor numa estrutura burocrática weberiana, como do início, como nós estávamos estudando, cheio do Estado voltado tanto para si mesmo, né? Um Estado realmente muito focado nos processos. Então, o que nós vemos nessa nova gestão, dessa gestão pública gerencial, melhor dizendo, nossa gestão pública gerencial, a administração pública gerencial. A administração pública gerencial contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. Há uma formalização? Há. Uma comunicação, há formalização? Há, com certeza. Só que aquela ideologia de tanto formalismo, ela diminui, né? Exatamente para poder flexibilizar os processos. O rigor técnico da burocracia tradicional era realmente exacerbado, diminuiu bastante, né, para poder haver realmente, fazer com que o serviço chegasse à sociedade, o bem chegasse à sociedade. Mantém-se uma avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho, a capacidade permanente, características da boa administração burocrática, tá, pessoal? Sistematicamente se avalia, tanto antes, durante e depois da política pública. Vamos ver isso quando nós estudarmos política pública, tá? A recompensa pelo desempenho,
A meritocracia, ela precisa recompensar quem faz o serviço público de maneira adequada, ou seja, que chegue ao cidadão cliente. Há uma capacitação permanente, né? Ou seja, as pessoas estão sempre fazendo ali cursos para melhorar, para que o serviço chegue à sociedade. São características da boa administração burocrática. Isso aí manteve-se como ainda um lastro da administração pública burocrática, que já era assim. Adiciona os princípios da orientação para o cidadão cliente. Olha, observa. Se vê como um cidadão cliente, então realmente utiliza princípios para essa orientação, do controle por resultados e da competição administrada, como nós falamos. Então, olha, observa, pessoal, se há um controle dos resultados, né, e essa competição administrada é o acréscimo que surge. Então, o que é acrescentado aqui na administração pública burocrática, que não tinha na burocrática e na gerencial foi acrescentado? Orientação para o cidadão cliente, princípios da orientação para o cidadão cliente, quais são os princípios para o cidadão ele receber o serviço público e até mesmo fiscalizar e controlar o serviço público pela sua observação. Do controle por resultados, ou seja, é adicionado, então, controlar os resultados, né? E da competição administrada, na verdade, recompensar, né, as instituições, administrando, na verdade, para várias instituições recursos públicos baseados no melhor desempenho. O conteúdo, em termos de conteúdo para esta aula, nós terminamos, tá? Eu vou trabalhar com vocês ainda alguns textos sobre esse assunto. Vamos fazer um trabalho de fixação de conteúdo e uma leitura para a próxima aula, né? A próxima leitura. Eu deixei aqui para vocês o link deste texto. Leia o texto disponível no link abaixo. Discorra sobre o assunto deste artigo com seus colegas no AVA. Tá bom, pessoal? Deixei disponível para vocês. Vocês abram lá na página, estudem, leiam, né, para poder participar no AVA. O AVA é mais para vocês promoverem discussão, entendeu, pessoal? O texto ele é apenas motivador para vocês discutirem no AVA. Já pode ir lendo e os pontos que vocês forem gostando, entendendo, ou vocês já vão discutindo e debatendo com os colegas, é para vocês debaterem entre si, mostrando o que vocês aprenderam. O objetivo da discussão é vocês apresentarem o que vocês entenderam e provocar os colegas, tá bom? Está aqui uma leitura para a próxima aula também, um texto do Bresser Pereira, certo? Também sobre gestão pública gerencial, administração pública gerencial. Nós estruturamos nossa aula dessa maneira aí para vocês poderem, então, continuarem focados nos estudos. Tá? Deixei aqui nossa bibliografia, aqui a Forma do Estado da Administração Pública Gerencial, do Bresser Pereira, um curso de administração pública, foco nas instituições e ações governamentais, José Matias Pereira, e o Lopes Meireles tem um direito administrativo brasileiro, tá? Bresser Pereira, também tem aqui Reforma do Estado da Administração Pública Gerencial, ok, pessoal? E chegamos ao fim desta aula, quando estamos cansados e sobrecarregados com tantas notícias ruins, o mais importante é buscar conforto em Deus, como eu já falei, por meio da oração. Por isso fica meu abraço para vocês desse conteúdo de aula, tá? E vamos continuar, então, aí nossos próximos conteúdos de administração pública. Né? É assim, Tranquilo, professor. Valeu. Beleza. Um abraço.